Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Alexandre Flamaior. Rapaziada, como diz aí no título do vídeo, né? Vexame, vexame foi o que o Flamengo ontem nos proporcionou, né? Um verdadeiro vexame diante do Alcas do Equador. Alcas. Quem é o Alcas? Eu mesmo não conhecia esse time Alcas. E acredito que grande parte da torcida também não conhecia. Até cair no sorteio e na chave do Flamengo. O que a gente viu ontem já é reflexo do que vem acontecendo já há algum tempo, né? Eu fiz um pós-jogo ontem e às vezes a gente, no pós-jogo, a gente não consegue de lembrar de muitos detalhes por estar no calor, né? Daquele calor ainda da partida, ainda mais do que foi a partida de ontem. Mas hoje eu venho aqui com a cabeça mais fresca, né? Mas ainda muito decepcionado com a exibição ontem do Flamengo. E aborrecido também, né, nação? Que eu acredito que a maioria esmagadora da torcida não pensa diferente de mim em relação ao senhor Vitor Pereira, né? Vitor Pereira, desde que chegou ao Flamengo, já chegou muito questionado, todos nós sabemos disso. Foi questionado desde o seu anúncio que seria o técnico do Flamengo, né? E o Vitor Pereira de lá pra cá, além dele sofrer essa pressão, o próprio Vitor Pereira não faz por onde receber o nosso apoio, o nosso voto de compreensão de certas tomadas de atitude que ele toma nas partidas, né? Falando especificamente das substituições, das escalações, das escolhas que ele faz por certos jogadores. Então o Vitor Pereira, desde que ele chegou, nesse momento que ele vai fazer 4 meses de Flamengo, desde que ele chegou, ele conseguiu a proeza de despertar vários sentimentos no torcedor rubro-negro. Eu conheço torcedores que não aguentam nem ouvir o nome Vitor Pereira. Então eu fico me perguntando e eu gostaria que esse vídeo chegasse até aos responsáveis do atual momento do Flamengo. Claro, o meu canal hoje é um canal pequeno. Existem canais maiores que a visibilidade é bem maior do que a minha. Mas se caso chegar, eu gostaria de perguntar a você, presidente Rodolfo Landim, e a você, Marcos Braz. Será que vocês não conseguem enxergar o que 99,9% da torcida do Flamengo está enxergando, que o Vitor Pereira não dá mais para ser técnico do Flamengo? Que o trabalho dele não deu certo? Que o aproveitamento do Vitor Pereira é pior do que o do Paulo Souza? E olha que para superar o Paulo Souza, olha, teve que fazer muito esforço, né? Então essa é a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Presidente Rodolfo Landim, você não quer trazer por orgulho o melhor técnico que nós já tivemos no Flamengo? Bom, eu vou falar pelo que eu vi. Eu acredito que teve outro técnico vencedor, né, no Flamengo, que foi o Coutinho. O Carpegiani, que ganhou o Mundial, o título mais importante do Flamengo na história. Mas o Jorge Jesus, ele foi, para mim, o melhor técnico que passou pelo Flamengo. E aí eu fico me perguntando se vocês realmente
ama o Flamengo como nós, torcedores, amamos. Porque eu acho que vocês não amam o Flamengo. Eu acho que o Flamengo nunca foi a prioridade de vocês. E deveria ser. E deveria ser a prioridade. Porque vocês estão mexendo com uma nação. Vocês têm que entender que vocês estão mexendo com uma nação. Vocês estão mexendo com o sentimento de milhões de rubro-negros. Mas o que vocês passam para nós é que vocês só visam isso aqui, ó. É importante o clube estar bem financeiramente. É muito importante. Mas vocês têm que saber que o futebol é a paixão, é a nossa paixão de nós rubro-negros. É o futebol que movimenta, é o futebol que fez o Flamengo ser o que é hoje. É o futebol que mantém todas as outras atividades no clube, modalidades esportivas do clube. Então não sei onde que vocês estão com a cabeça de vocês. Você, Rodolfo Landim, por que você não traz o Jorge Jesus? Por orgulho? Ou por medo? Eu já fiz outro vídeo falando sobre isso. Ou pode ser medo de o Jorge Jesus escancarar toda a incompetência de vocês na parte de futebol. O que diz respeito ao departamento de futebol. Vocês não sabem nada de futebol. Você não sabe nada de futebol, Landim. Você não sabe nada de futebol, Marcos Braz. Você acha que entende, você acha que sabe, mas você não sabe nada. E vocês não têm sequer a humildade de reconhecer que vocês não são competentes o suficiente para poder comandar o departamento de futebol. E vocês são incapazes de contratar um profissional da área que entenda como foi 2019. Vocês querem o mérito de 2019? Vocês querem esse mérito? Pois eu não dou. Eu não dou esse mérito a vocês. Eu dou o mérito ao seu Jorge Jesus, ao Paulo Pelaipe, que deixavam vocês fazer o que compete a vocês fazer, que é a parte administrativa do clube. E entregue o futebol a quem entenda de futebol. Porque desde que o Jorge Jesus e o Paulo Pelaipe saiu do Flamengo, que isso virou uma zona. Que vocês deixaram o elenco do Flamengo fazer o que quer. Vocês mimaram esses jogadores. Vocês destruíram o profissionalismo que foi deixado pelo Jorge Jesus, pela sua equipe e pelo Paulo Pelaipe. Vocês destruíram. Vocês não sabem comandar um elenco de futebol. A prova está aí, desde a saída deles, que vocês deixam isso lá uma bagunça, jogador fazer o que quer. Até escolher técnico, vocês permitiram que os jogadores fizessem. E aí, vocês trouxeram o Vitor Pereira. Eu dou aqui a minha mão à palmatória. Eu apoiei, eu acreditei no trabalho do Vitor Pereira. Mas também eu sou coerente o suficiente para reconhecer que o Dorival, ele deu direito a si próprio de disputar essas 3 finais do começo de temporada. Por que eu falo que ele se deu direito? Porque ele conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Isso deu direito a ele de disputar esses 3 títulos que o Flamengo disputou agora em 2023, no começo dessa temporada. Se ele ia permanecer ou não, depois dessas finais, se ele fosse para a seleção, não interessa, pelo menos a gente ia saber se ele ia ser campeão ou se ele ia fracassar. Mas ele se deu o direito, ele fez por onde, ele conquistou o direito. Vocês me trazem o Vitor Pereira,
que rolou aquela repercussão toda que todos nós sabemos, aquele imbróglio todo, aquela confusão toda da sogra, do Corinthians e tudo mais. E o Vitor Pereira ficou lá no Corinthians, não veio para o Flamengo. Porque o Vitor Pereira, o que ele mostra para nós agora é que ele não entende de futebol, só pode. Um profissional que nós acreditávamos que era um técnico não de primeira prateleira, mas um técnico capaz de fazer, de gerir esse elenco, de fazer esse elenco jogar. E ele, nesses 4 meses que vai completar agora, ele não conseguiu fazer isso. E vocês vão manter ele ainda, mesmo assim? Mesmo se o Flamengo for campeão, vocês vão querer manter o Vitor Pereira? Vocês não cansam? Acho que não. Vocês não cansam porque vocês não se sentem humilhados como nós, rubro-negros, estamos se sentindo humilhados. Vocês não se sentem. Vocês não são incapazes de sentir esse sentimento. Sabe por quê? Porque vocês não amam o Flamengo. Porque se vocês amassem o Flamengo, vocês mandariam o Vitor Pereira embora. E trariam o Jorge Jesus. Ah, Alexandre, quem te garante que o Jorge Jesus vai dar jeito nesse elenco? Eu não garanto nada. Mas traz ele para tirar a prova. Traz ele para a gente poder, enfim, tirar esse estigma que só o Jesus dá jeito. Mas eu vou dar minha opinião. Eu acredito que o Jorge Jesus consegue fazer muito melhor do que o Vitor Pereira está fazendo. O Jorge Jesus é capaz de levar a gente aos títulos. Ele é capaz de levar a gente aos títulos. Se vai ganhar ou não, isso nem eu, nem vocês que estão aí do outro lado é capaz de afirmar. Porque futebol você não tem certeza de nada. Por isso que futebol é a paixão do brasileiro, de nós que acompanhamos o futebol, porque a gente não tem certeza de nada que acontece numa partida de futebol. E não vou citar ontem como exemplo não, tá? Porque ontem foi incompetência. Não foi pela mística do futebol, do que a magia do futebol consegue proporcionar nos torcedores adversários. E nós, torcedores que torcemos para os nossos times, para os nossos clubes. Ontem não, ontem foi incompetência. Mais uma vez a gente vai ter a oportunidade de disputar uma final de Libertadores no Maracanã. E parece que vocês estão cagando para isso. Vocês ouviram bem? A final é no Maracanã. Vai deixar mais uma vez essa oportunidade da gente disputar uma final de Libertadores diante da nossa torcida, por orgulho, por não querer trazer o técnico que pode salvar a temporada do Flamengo, que pode salvar a pele de vocês. Então eu fiz aqui esse vídeo hoje como um desabafo de um rubro-negro que não quer ver o Flamengo passando essas vergonhas que vem passando desde o começo do ano. Se o senhor tem orgulho, senhor Landim, eu acho que o senhor devia ter vergonha na cara. Porque o que o Flamengo já passou de janeiro pra cá é digno de ter vergonha na cara dessas humilhações que a gente já passou. E estamos a prestes de passar outra vergonha agora domingo. Porque nada garante. Nada está garantido. Jogando esse futebolzinho que nós estamos jogando, a gente corre um sério risco de perder esse título. Que pra mim, ó, não tô nem aí pra esse carioca. É uma competição que não premia. Qual é a premiação do carioca? Premiação foi ontem no jogo da Libertadores, que vocês deixaram de ganhar 1 milhão e pouco lá, ó. Quem ganhou foi o Alcas. Quem ganhou foi o time do Equador que ganhou da gente. Então, esse vídeo aqui é em forma de desabafo e explicar o vexame que nós estamos passando por causa de vocês. Diretoria incompetente.
Alguém pode vir aqui depois e falar assim, mas é a diretoria, porque o argumento agora é esse, e eu não discordo também não. Essa diretoria ganhou, foi a diretoria que mais ganhou à frente do Flamengo. Beleza! Até quando a gente vai ficar com esse argumento? A gente está disputando algum prêmio por melhor administração? Porque se for isso, a gente já ganhou. Ou melhor, a gente não, essa diretoria já ganhou. Mas a gente quer o futebol. A gente visa o futebol. O Flamengo não precisa passar o que está passando hoje. Por ser um clube forte financeiramente. A gente sonhava com esse momento. A gente esperava que se um dia o Flamengo se organizasse, a gente ia ser um clube forte. Não essa palhaçada que está aí nos bastidores. Então tomem vergonha na cara e coloque o Flamengo aonde ele sempre tem que estar, que é no topo, não passando esses vexames e perdendo pro Alcas. Então, nação, essa é minha indignação, esse é meu desabafo, e eu gostaria que vocês pressionassem a diretoria, não deixassem eles fazer o que eles estão fazendo, porque essa diretoria não tem um pingo de respeito com nós torcedores. Não tem. É preço abusivo nos estádios, é material, é camisas do clube, material esportivo absurdo que não dá nem o direito de um torcedor comprar um manto para vestir. Eles são incapazes de fazer uma camisa para o torcedor que tem uma renda inferior. Eles são incapazes de separar um setor no Maracanã para poder fazer com aquele torcedor mais humilde, pelo qual também eu faço parte, porque eu não sou rico não. Dá o direito desse torcedor ir no estádio e ver o Flamengo jogar. São incapazes de olhar para o maior patrimônio que o Flamengo tem, que somos nós, torcedores. Bote uma coisa na cabeça, torcedor rubro-negro. O Flamengo não é do Landinho, o Flamengo não é do Marcos Braz, o Flamengo não é dessa diretoria, o Flamengo é nosso. O Flamengo é nosso. Mas se a torcida continuar nessa passividade que tá, daqui um dia o Flamengo não vai ser mais nosso, vai ser deles, porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Pegar o Flamengo para eles e a gente não ter voz nenhuma. Porque o Flamengo não é organizada, não. O Flamengo é uma nação, é espalhada no Brasil inteiro. O Flamengo não é de torcida organizada. O Flamengo é meu, é seu. Trabalhadores humildes que levantam cedo todos os dias e que amam esse clube. E que muitas vezes faz coisas por esse clube que esses caras nunca seriam capazes de fazer. Então, torcedor, acordem. Acordem. Acordem, porque o Flamengo é nosso. A gente tem direito, sim, de pedir saída de técnico. A gente enxerga muito melhor do que esses que estão lá administrando o clube, futebolisticamente falando. Torcedor não é bobo, não é otário. Bobo e otário é quem tá lá, no comando do Flamengo, que não consegue enxergar que o Igor Jesus merece ser titular, merece ter mais oportunidade, e ontem merecia ser titular. O Matheus Gonçalves, que não joga. O Everton Ribeiro, que fica dando trote dentro de campo, que não tá fazendo nada. Um Gerson, que deixou o futebol na França, que até agora não chegou o futebol do Gerson. Montando um esquema que não tá dando mais certo. E não ter a humildade de recuar um pouco e encontrar um jeito melhor desse time jogar. É uma série de coisas que tá deixando nós indignados com tudo isso que a gente tá vendo dentro de campo, fora de campo. E até quando a gente vai aturar isso, nação? Quando o Flamengo for eliminado, o Flamengo vai pegar o Maringá.
Abra o olho, hein, com o Maringá. Se continuar com o Vitor Pereira, tá arriscado a gente perder pro Maringá. Outro vexame. Então acordem, nação. Acordem enquanto é tempo. Não espere a gente ser eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e ficar lutando no meio de tabela em brasileiro. Porque eu não acredito mais no trabalho do Vitor Pereira. E traga o Jorge Jesus. Só não tragam ele só se ele não quiser vir. Porque se ele quiser vir, vocês têm direito, por direito, ir lá buscar o velho e trazer o velho. Bom, nação, essa foi a minha explanação, essa foi a minha indignação, esse foi o meu desabafo. Espero que esse vídeo alcance o máximo de rubro-negros possível. E melhor ainda, se chegar até lá, a sala da rainha da Inglaterra, para ele poder ver esse vídeo, né? Mas é isso aí, nação. Vou me despedindo aqui. Saudações rubro-negras. E vou terminar com a frase que eu sempre digo aqui no meu vídeo. Tenham todos uma boa noite. E uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Fui, nação.